Olá, advogado, advogada, jovem ou mais experiente, ou você, familiar, corretor, né? Enfim, qualquer outra profissão. Hoje o assunto aqui conecta bastante com a questão do 360 graus, que é o nome aqui do nosso podcast, da subseção de Itaquera. E o meu convidado de hoje é o Raoni. Raoni, que é o nosso parceiro aqui e vem fazendo aqui as gravações do podcast, né? Já fizemos vários episódios e hoje ele é o nosso convidado. Por quê? Porque ele vai falar aqui sobre a importância de ter aqui um posicionamento digital. E o bacana, já adiantando, né? Ele vai falar quem é ele, o que ele faz, mas é que ele traz um serviço diferenciado. Peraí, eu já pergunto e já respondo, né, Raoni? Exatamente. Fala aí, quem é o Raoni? Olá a todas e todos aí, toda a advocacia de Itaquera, né? Primeiramente, obrigado, doutora, por todo o espaço, né, que a senhora vem trazendo para a gente. Eu digo para a gente porque é o Raoni e várias coisas, né, que a gente traz e pessoas e tudo mais, né? Então, quero agradecer essa abertura, né, da senhora, doutora Vanessa, doutora Sandra, doutor Jean, também do nosso querido doutor Ezequias, também que nos acolheu muito bem quando chegamos aqui. Bom, o Raoni... automaticamente, hoje aqui, principalmente dentro da OAB Itaquera, né, é um representante de uma produtora audiovisual, um representante de uma corretora de seguros também, que a gente também tem a parceria sobre a parte de seguros. Né? O Raoni é uma pessoa muito comunicativa, criativa, enfim, tenho diversas outras facetas aí, né? Então temos também a parte social, né? Tem a questão de carnaval, de cultura e mais um monte de coisa, né? Então esse é um pouco do Raoni, vamos dizer assim. É isso que traz essa questão da criatividade, né? E essas várias nuances, né, que você tem, que trabalha, conecta com a advocacia local, conecta com o papel social da OAB também, né? Exato. Da advocacia e da cidadania. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, e vocês vão perceber por que o estúdio que ele trabalha, a equipe, né, dele, que é a da gravação aqui do podcast, chama Tagarela Studios. Exato. Bom, o Tagarela, na verdade, a ideia central do Tagarela, né, é a gente conseguir, ou da Tagarela, a gente tem sempre esse Carrara Táxi Carrara aí, né, o da Tagarela. A nossa ideia central é conseguir trazer... a facilidade de gravar conteúdos, que todo mundo tem essa dificuldade, né? Então, a gente começou como podcast, né? O Renan, meu sócio, já é do audiovisual há 10 anos, mais de 10 anos, né? Passa por diversos projetos, diversas empresas e tudo mais. E aí a gente montou essa sociedade pensando num estúdio de podcast. Porque... que é a sensação do momento. É uma coisa que está em alta, uma coisa que todo mundo, quando fala, né, de relevância, de autoridade, fala de podcast. Mas a gente entendeu também que tem todo um universo além do podcast para quem faz o podcast, primeiramente. Né? Então, a pessoa que quer fazer um podcast quer se lançar bem, vamos dizer assim, né? quer pelo menos se relacionar bem com o seu público, né? Com a sua autoridade como um todo ali, ela precisa ter outros conteúdos, vamos dizer assim. Né? Ela precisa ter um Instagram bem comunicadinho, né? Precisa ter um YouTube bem organizadinho também, para que a pessoa chega... Né, uma nova pessoa chega, entenda onde ela está, o que essa pessoa faz, do que ela fala, o que ela traz ali de solução, de transformação, depende do podcast, né? Tem ali os podcasts que são uma coisa mais informal, uma coisa mais às vezes, de um hobby, né? Que nem o doutor Eduardo estava falando aqui do Batucatar e tudo mais, e às vezes vai para esse lado, né? Um advogado. O Ezequias também, que começou esse projeto aqui junto com a gente, e também já trazia digamos assim, essa dinâmica, né? Ele já fazia mais pessoal também E às vezes pode ser uma coisa mais profissional, né? Que eu vou ali para vender o meu serviço, o meu produto, ou que eu faço de consultoria, alguma coisa assim, né? Então, o podcast, ele é a gente fala muito isso, ele é o meio, né? Então, no caso da senhora, né? Uma advogada, professora, enfim, aí a lista vai ficar gigantesca, mas uma advogada, professora, presidente da OAB, enfim, diversas outras mães, e aí eu quero fazer um podcast para X objetivo. Então, o podcast vai ser sempre o meio, né? A gente fala isso. Então, a gente entende que o audiovisual ele tem ali uma gama no entorno do podcast. E aí, extra o podcast, a gente entendeu isso também mais recentemente, que a gente pode fazer outros conteúdos além do podcast. Então, não somente para divulgar o podcast, né? Como uma produtora de audiovisual,
pode ajudar em outras frentes, né? E aí a gente vem se desdobrando nisso. Então a gente está entrando também com um pouco mais de gestão de rede social, a gente está entrando um pouco mais com gestão de tráfego, né? Porque a gente entende que não adianta muita gente chega lá no estúdio, quero fazer um podcast. Do quê? Eu jogo tênis, eu gosto de tênis. Aí você fala, tá, e aí? Eu vou trazer quem gosta de tênis aqui. E aí fica uma coisa jogada. Aí você fala, tá, mas qual é o objetivo? E aí, se eu não sei o que fazer ou como fazer isso, você também traz essa consultoria ou mentoria do como fazer. Exato. Então, aí a gente passou também a... Então, hoje o que a gente faz? A gente tem... Se a pessoa chega, ela quer fazer um podcast, ela não tem a estratégia, não tem nada criado, a gente cria ali, a gente faz uma consultoria. Olha, eu tomando cuidado, falo para todo mundo bater na mesa, estou tomando cuidado para não... Bater. Mas a gente traz, então, a consultoria, né? Então, a gente entende, a gente ajuda a pessoa a definir nome, por exemplo, que a gente teve aqui. Foi, né? A gente fez tipo como que chama? Brainstorm dos nomes para poder chegar. Exato, do podcast da 360 graus, né? Então, a gente faz a criação do nome, quem é o público-alvo, vão ser ali, por exemplo, episódios mais curtos, vão ser episódios mais longos. Esse episódio vai trazer quem, né? Além de público-alvo de quem vai assistir, quem é o público que vai ser entrevistado, né? Quem são os convidados. A gente vai fazer uma temporada micro, uma temporada macro, é um grande mote com várias temporadas, enfim. Então a gente vai desenhando tudo isso e cria-se ali um projeto e entrega-se na mão da pessoa. E aí foi isso, né? A gente entendeu que, mesmo a gente fazendo toda a gravação, né? Com toda a expertise, com todo o entendimento sobre podcast e tudo mais, né? A gente fazendo toda essa estratégia, entregando na mão da pessoa, faz toda a gravação, faz toda a edição, muitas vezes a pessoa ficava, tá, e eu faço o que com isso agora, né? Como que eu vou pôr isso na internet? É porque não é só chegar aqui e sair falando, eu vou ter que colocar em ação, né? Um plano de ação para que chegue naquele objetivo de trazer esse posicionamento, autoridade digital, ou divulgar informação, curso, sei lá o que você for gravar. Exatamente. E aí a gente entendeu que, então, precisa ter uma gestão de rede, né? Para a gente entregar isso direitinho. Tá, se eu preciso ter uma gestão de rede para eu entregar isso, eu tenho que, nessa gestão, eu também tenho que falar um pouco sobre a estratégia, porque não adianta eu ir lá fazer um podcast lindo, maravilhoso, corte de uma boa qualidade e os outros posts, os outros vídeos também serem meio aleatórios. Então, vamos gerenciar essa rede num total. Tá, beleza. Estamos gerenciando a rede, criamos ali o projeto do podcast, estamos fazendo os conteúdos também além do podcast, fazendo os cortes, estamos distribuindo tudo isso, maravilhoso. Como que a gente vai trazer gente para essa página, né? Para todo esse projeto? Então, a gente passou a fazer também a gestão de tráfego. Então, a gente hoje consegue fazer de uma ponta até a outra ponta. Que legal. Todo esse... O 360 graus. O 360 graus. também na parte da comunicação audiovisual. E aí, é isso, né? Hoje a gente, inclusive, também... Como a senhora mesma brinca, né? Eu já estou quase... Você. É que quando grava... Por favor. Quando grava a pressão. Eu chamo ela de você no bastidor. Por quando favor. Grava, a gente quer ser o politicamente correto. Quando você falou que eu estou praticamente virando um advogado, já estou quase tendo a carteira da ordem, de tanto que a gente está aqui enfiado e toda hora gravando palestra da ESA, enfim, estamos aqui toda hora. A gente acabou debruçando um pouco mais para advogados. Então, hoje, a gente também, além de entender bastante quase que, né, sobre leis, é óbvio que é uma brincadeira, né? Não quero ser o Michael Ross da Zona Leste, pelo amor de Deus. Mas a gente também está entendendo muito de como posicionar um advogado nas redes sociais. Legal. E isso tem ajudado muito também. Essa aproximação, né? Exato. Faz entender o que o cliente procura, o que o advogado precisa, o que ele como oferece. Que pode, né? Porque Legal. tem isso também, né? As tem regras, limites éticos, né? Também. Os limites éticos da comunicação, né? Do posicionamento do advogado na rede social. Já fica a dica para um próximo tema de podcast aqui com a Comissão de Ética. Exato. É bem complicado, bem complicado. E eu lembro, a nossa primeira conversa aqui foi com o Dr. Jean, já tipo, cuidado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, a gente entende também hoje de como fazer um bom posicionamento de uma forma leve, né? Atual, moderna e tudo mais, mas também sem escandalizar a obra, né? Eu tenho um tio que fala isso, né? Então, sem gerar um problema com toda a questão de ética e tudo mais. Legal. Então, hoje a gente está bem debruçado nessa parte do direito, né? Também, então, a gente até se posiciona como uma produtora de audiovisual para conteúdos empresariais,
com expertise na advocacia. Marketing de direito, marketing dos advogados, na advocacia como um todo. E é isso. E a gente tem visto que isso, de fato, está trazendo muita luz, né? A gente sempre... Eu acho que eu devo falar, sei lá, com 10 advogados por semana, né? Que legal. Graças a Deus, estão bastante gente procurando e que procurem mais. Outras subseções também, né? Outras procurando subseções. O serviço da Tagarela. Isso é importante, porque aí de Itaquera para São mundo. Paulo, para o mundo, para o Brasil todo. E o bacana é que, por exemplo, hoje o nosso podcast está sendo gravado dentro da subseção de Itaquera. Perfeito. Tem o estúdio Tagarelas, também tem ali a facilidade, os equipamentos, mas você também pode ir até o local, ao escritório do advogado, ou até a subseção, né? Então é um serviço também diferenciado e traz todo, assim, também esse quebra-gelo, né? Porque Exato. quem não sabe, ele tem estratégia da paçoquinha, como que é? A gente tem... dentro do estúdio, e quando a gente faz algumas visitas também, a gente leva a paçoca, né? Mas dentro do estúdio a gente fala que tem o open de paçoca. Água, café e paçoca lá nunca falta, sempre vai ter. Se estiver passando perto do metrô Vila Matilde, ali a gente está 3 minutinhos do metrô Vila Matilde, nosso estúdio. Pode ir lá comer uma paçoquinha, Um docinho para quebrar aquela ansiedade, aí começa a conversar, quebra o gelo, quando vai ver, tá aqui eu tagarelando, falando algo que não era, por exemplo, minha profissão, né? Exato. Que a gente vai aprendendo também, ganhando essas habilidades conforme for gravando os podcasts. E é uma coisa que a gente foca muito, né? São duas coisas muito importantes. A primeira coisa é justamente essa questão de quebrar o gelo. A gente fala com muita gente. E assim, uma coisa importante. A gente tem um projeto lá que a gente chama de Tag Express, que é o quê? Todos vocês têm uma rotina maluca de corrida, né? Então não dá para todo dia... imagina. Falando que viu um story nosso 2 horas da manhã. Não sei que hora que ela dorme. Mas é isso. A gente entende que a rotina é muito corrida. Então não dá para todo dia ou 3 vezes por semana, que seja uma vez por semana, e parar para gravar, né? Então a gente criou um mecanismo que a gente grava, tipo, numa tarde, por exemplo, a gente grava, sei lá, 10, 15, 20 vídeos para serem postados, né, ao longo de 1 mês, 2 meses. Isso é perfeito, né? Para a rotina do advogado, você trava a agenda naquele dia, grava vários e aí você consegue ir postando aos poucos e colocando, né, disponibilizando nos canais, redes sociais, até os cortes, né? Então grava um podcast inteiro e depois tem os vídeos curtos também, ou, que é o meu caso, eu tenho lá o YouTube, que eu tenho os vídeos lá, que na época que na época eu fazia uma coluna de TV, num programa de TV, então eu tenho alguns vídeos lá com informações também, algo também totalmente amador, mas que você começa, depois melhora, não é assim? O amador dela... Vai lá no YouTube ver o amador dela lá, 3 anos atrás, mais ou menos, né? Foi na pandemia, né? A gente teve que se reinventar, ir pro digital, e aí hoje estamos aqui. 3 anos atrás já era um programa pronto, já. Mas enfim... Então é isso, a gente faz essa gravação de um período, né, que a gente pode fazer no estúdio, mas as 2 partes importantes. A gente pode ir até o escritório, né? Tem pessoas que às vezes é até mais legal, né? Que nem aqui. É muito mais gostoso vir até aqui, gravar aqui, do que vocês gravarem no nosso estúdio, por exemplo, né? Tem toda essa atmosfera da subseção e tudo mais, eu acho que é mais legal. E para os escritórios também funcionam, né? Então a gente ir até o escritório do advogado ou da advogada, fazer essa captação também é muito legal, que essa é uma primeira parte. E a segunda parte é que quando a gente fala assim, você vai gravar 10 vídeos no mesmo dia, a pessoa já fala, meu Deus, eu não consigo gravar nenhum vídeo, e agora como que eu vou fazer? E quando a pessoa assusta, ela gravou os 10 vídeos, porque a gente vai nessa malemolência ali, né? Já tem toda uma técnica para estimular e incentivar a pessoa a conseguir gravar. Exatamente. Legal, então, legal. A gente vai... É óbvio, né? Tem a parte... séria da coisa, né? Teórica da coisa, profissional, que a gente leva o TP, a gente faz direção de cena, tem toda essa questão. Tem o teleprompter? Tem o teleprompter. Exato. Tem essa parte que ajuda muito o teleprompter. Sim, se for um conteúdo mais profissional, informativo, o teleprompter ajuda bastante. Mais denso. É igual ali do jornal, né? Que fica... Exatamente. Não sabe, às vezes, o que é o teleprompter, é aquele a TVzinha que fica passando. Que a gente não vê, né? Ela tá sempre disposta. Que não, na verdade não é para ler, para ter ali um parâmetro, para lembrar o que vai falar. Não, mas a gente consegue fazer, até isso também é legal. A gente tem o TP, né, o teleprompter, onde o certo é você dar play nele e ele correr ali os tópicos, né? A gente faz de uma forma que a gente põe o texto inteiro ali, até com as pausas e tudo mais, e a gente vai rolando na unha mesmo, que é para dar uma humanizada maior, enfim, né? Ele fica mais fluido e tudo mais. Legal. Né? Então, isso ajuda bastante, né, o profissional, seja advogado ou não, enfim,
a divulgar o seu conteúdo, o seu trabalho. Lógico, Exato. tem um investimento, né? Obviamente. Sim, precisa ter. Mas, como eu digo, não é uma despesa, é um investimento para você ter um retorno, né? Um resultado lá na frente. Sim. Que bacana. E a parte importante é que assim, tem um investimento, sempre tem investimento, né? Então, a parte positiva desse investimento, no nosso caso, é que assim, é um investimento com segurança e com qualidade, né? Sim. Porque é aquela coisa, né? Pode ter um investimento e ainda não ser positivo no final, né? Então a gente consegue garantir, primeiro por praticidade, né? Toda a questão de roteirização, a questão de direção em cena, a gente vai até o local. Se for mais fácil, né? Porque às vezes a pessoa fala, vem gravar aqui, só que ela tem que, sei lá, mudar todo o cenário. Então, se for o caso, faz lá no nosso estúdio, que a gente já está habituado, enfim. Então a gente, a título de praticidade, a gente garante tudo, né? Só Legal. chega lá. Grava, obviamente, a gente faz a reunião antes para ajustar a roteirização e tudo mais. Tem a questão da acústica, né? Legal. Sim, mas antes tem uma parte teórica também dessa gravação, né? Porque a gente faz uma reunião primeiro para entender o que é, depois a gente faz uma outra reunião para apresentar o roteiro, para deixar também o advogado, né, brifado ali já, né? Para já deixar a pessoa chegar lá pronta. Então ela chega lá, quando ela vê o roteiro no TP, é uma coisa que ela já tem ele previamente. Fica mais tranquilo, mais solto. Ali ele tá gravar. só para basear, vamos dizer assim, mas ele vai ser corrido. Então, toda a parte de praticidade a gente garante isso, né? Então a gente entrega o roteiro, faz a direção de cena, grava, edita. E aí, se for necessário, a gente posta, a gente impulsiona. A gente só não vai lá no tribunal lá fazer nenhum tipo de defesa. Entendi, mas tá quase já, hein? Estamos quase, mais uns 2 meses. Já tá expert. Bom, obrigado, Raoni. Esclareceu bastante. E aí, vocês que estão nos assistindo, ajude a divulgar, né, o trabalho deles. É um trabalho incrível. E que, como eu disse no início, né, estamos gravando aqui na subseção de Itaquera. Então, você que é presidente, vice de comissão. Inclusive, o Raoni também participou das reuniões já de liderança aqui, deu uma mentoria para os líderes de comissão, né? Para que eles pudessem também em ter... grupo e individual. Exatamente. Que alguns já chamaram também para fazer que legal, individual. olha, já deu resultado. E para que eles possam também divulgar essas informações, então, membro de comissão, advogado inscrito ou não na OAB Itaquera, esse serviço está disponível tanto no estúdio, com um valor diferenciado, quanto aqui na subseção de Itaquera. Exato. Então, não perca, né? É uma oportunidade incrível de você divulgar os seus serviços de forma ética e trazer um conteúdo informativo para o seu cliente, para a sociedade, né? Pode ser algo também mais informal. Sim, mais descontraído também. Não precisa ser só aqueles conteúdos que parecem um curso, né? Tipo, que é sempre falando sobre lei, sobre regra, pode ser coisas mais... Aliás, a gente até gosta mais de gravar esses mais disruptivos e tudo mais. Ontem a gente estava numa clínica de estética e gravou com um aplicador de silicone como se fosse uma grande seringa e tudo mais. Então, legal. A gente gosta de fazer essas... É legal porque prende mais e moderniza sem ferir nada, né? Nem ética, nem... Verdade. E o podcast é a sensação do momento, é o que o pessoal tem, né? Às vezes, na correria do dia a dia, você põe lá, deixa rolando, vai ouvindo, assistindo. Exato. E fazendo o seu trabalho, ou lavando a louça, sei lá, né? Eu gosto de assistir bastante. Tudo que eu assisto de vídeo é lavando louça. Terapia. É verdade. Né? É isso aí, pessoal. Então, quer entrar em contato? Como está a sua rede social? Tem o Tagarela Studios, né? @Tagarela Studios no Instagram. Tem o meu, mas vamos no Tagarela, que é mais fácil de achar. O meu nome é complicado, eu vou ter que soletrar ele aqui, então vamos no Tagarela imagina. Raoni, Moniz, tá tudo certo. É isso. Então, Tagarela Studios, ou entre em contato com a subseção, que a gente também indica o contato, ele vai te dar toda a assessoria. E a subseção Itaquera, como sempre, inovando e impulsionando também o advogado para que em todas as vertentes, né? O 360 graus. Maravilha, doutora. Tchau, Obrigado. até mais, pessoal. Obrigada, Raoni.